Olá, muito bom dia para você. A partir desta segunda-feira terão início as ações de intensificação da imunização contra a Covid-19 com a vacina bivalente em Patos de Minas. Daqui a pouco a gente conta mais detalhes e você vai ver também. Família de vítima de acidente de trânsito tapa buracos na BR-365. Prazo de entrega do imposto de renda começa em 15 de março. Futebol, Mamoré volta a perder pela Copa Amapá. Clássico entre Atlético e América termina empatado. O 30 Minutos desta segunda-feira já está no ar. São muitos os acidentes que vêm sendo registrados na BR-365, algum deles, inclusive, resultando em mortes. Diante da demora na tomada de providências, familiares de uma vítima que perdeu a vida na rodovia realizaram neste fim de semana ações para tapar buraco. A situação não é de agora. No dia 31 de janeiro, 4 pessoas morreram em grave acidente na BR-365 e a causa pode ser os buracos na rodovia. O veículo que elas ocupavam bateu de frente com um caminhão. Um dos ocupantes do caminhão disse que o motorista do carro tentou desviar de buraco, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. A Polícia Rodoviária Federal chegou a realizar uma ação de tapa-buracos próximo à ponte do Rio Paranaíba, na tentativa de diminuir a quantidade de acidentes ocorridos naquela região. No dia 13 de fevereiro, após essa ação, a Prefeitura de Patos de Minas informou nas redes sociais a realização de uma operação tapa-buracos em alguns trechos da BR-365, mesmo não sendo de responsabilidade do município. Eu sei que muitos não vão entender, vão criticar, vão dizer que teria que resolver todos os problemas dentro da cidade primeiro, com recapeamento, para depois atuar numa rodovia federal. Mas são milhares de patenses expostos a um risco altíssimo em uma rodovia e a gente tem também um risco de acidente ali próximo da ponte do Rio Paranaíba que pode até comprometer o abastecimento de água da cidade, se cair alguma coisa lá dentro, enfim. O DENIT tem um contrato com uma empresa de Uberlândia até o trevo de Santana de Patos, é um trecho. E também não está bom, mas tem pelo menos um contrato. Agora do trevo de Santana para cá, passando por Patos até lá na BR-040, foi feita a licitação no dia 26 de janeiro e até que a empresa realmente comece a fazer o serviço, nós não podemos esperar. Neste mesmo período, o DENIT concluiu o processo de licitação para contratar a empresa que vai realizar os serviços de manutenção na BR-365, entre o trevo de Santana de Patos de Minas e o entroncamento com a BR-040 em Minas Gerais. Entretanto, por meio de nota, informou que aguardava a emissão de nota de empenho para assinar o contrato com a empresa. A expectativa era que a assinatura ocorresse na semana dos dias 20 a 24 deste mês. Neste período, no entanto, mais 2 acidentes foram registrados na rodovia. No último sábado, 25 de fevereiro, por volta das 2h40 da manhã, um acidente de trânsito na BR-365, no quilômetro 450, em Patrocínio, tirou a vida de um homem de 33 anos. Henderson Alves Pereira conduzia um veículo Celta sentido Patrocínio a Patos de Minas, quando em dado momento perdeu o controle da direção, invadindo a faixa contrária. Henderson bateu de frente com um caminhão que vinha sentido oposto e faleceu na hora. O motorista do caminhão não se feriu. Já no dia 22 de fevereiro, um motociclista de 61 anos perdeu a vida também na BR-365 após se envolver em um acidente com um caminhão. O motorista do caminhão teria perdido o controle da direção ao passar por um buraco na pista. O acidente ocorreu próximo ao acesso do distrito de Bom Sucesso, em Patos de Minas. Celso Soares de Andrade, 61 anos, que estava na moto, sofreu trauma no tórax, teve hemorragia interna e não resistiu. César, irmão de Celso, passa pela rodovia todos os dias e conta que já vinha observando o risco que a estrada oferece aos condutores, tamanha a quantidade de buracos no trajeto. Eu notei que estava havendo muito risco, porque tinha muitos veículos quebrados à beira da rodovia. Então, eram veículos grandes, pequenos, e
nesse momento aí eu notei que o risco podia, né, acontecer até com a gente mesmo. Então, eu estava numa reunião no sábado passado com meu irmão e comentei com ele que eu ia procurar tampar esses buracos. E o inesperado aconteceu que na quarta-feira esse irmão meu sofreu um acidente e veio a falecer. Ele e a sobrinha, Bianca, filha de Celso, e outros familiares decidiram por conta própria tapar os buracos no trecho da estrada que vai de Bom Sucesso a Varjão de Minas. Juntos, eles conseguiram cascalho, terra e uma carretinha para levar os materiais. Notei que as medidas a gente tinha que ser mais rápida, porque podia acontecer com mais pessoas, né? E isso não podia deixar acontecer. Eu procurei uma carretinha emprestada, porque meu carro tinha um rabicho lá, e coloquei nele, consegui um cascalho e providenciei esse tampa nesses buracos aí. Até ali nos Moreira. Peguei de Varjão de Minas ali, nos buracos, e tampamos até ali nos Moreira. Acho que assim, a emoção comoveu tanto com nós que a gente pegou e falou assim, não, vamos lá agora para tampar esses buracos, porque vai saber, hoje é a gente, amanhã pode ser qualquer outra família, né? E como os buracos estavam tão grandes que foi faltando os materiais, a gente pegava assim na beira mesmo, do barranco, meu tio foi mais ali na frente, pegou mais, e assim foi. Enquanto eles arrumavam, outros familiares ficaram por conta de sinalizar para os veículos. O trecho é bastante movimentado. Os carros e caminhões passam em alta velocidade e o risco de outros acidentes é ainda maior. Inclusive, minhas primas ajudou a gente, tá sinalizando, uma ficava numa ponta, a outra na outra. Mesmo assim, tinha hora que a gente tinha que assim, sair da pista, porque realmente o povo passa numa velocidade muito alta, então estava muito perigoso. A jovem de 18 anos filmou toda a ação e publicou um vídeo em suas redes sociais. A repercussão foi tanta que já tem mais de 60 mil visualizações. O objetivo foi justamente evitar que outras pessoas passem e sintam o mesmo que ela sente agora. Nossa, com certeza que eu não desejo essa dor para ninguém. César acredita que se os órgãos públicos tivessem feito os reparos necessários há mais tempo, possivelmente teriam evitado que essa e tantas outras vidas fossem tiradas. Como o DENIT tem mais condução financeira, de ter os veículos mais preparados, né, e de colocar uma pincha ali sobre o asfalto, ou que seja, né, tampar esses buracos aí, o prazo que a gente levou de tampar esses buracos não foi tão grande, foi poucas pessoas, em pouco prazo a gente eliminou eles. Então, quer dizer, o risco de acontecer as coisas depende muito da área administrativa. Eles têm que ter a tomada de decisão mais rápida, porque se não fizer isso aí, obviamente vai colocar muita vida em risco. Na sequência aqui no 30 Minutos a gente vai falar de futebol. Mamoré volta a perder pela Copa Amapá. Clássico entre Atlético e América terminou empatado. Vamos falar de futebol então. O Mamoré foi derrotado pelo Santa Cruz no sábado pela Copa Amapá. Foi a segunda derrota seguida do Sapo na competição. O primeiro gol da partida foi marcado pela equipe da casa. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Tavares foi derrubado dentro da grande área. O juiz assinalou o pênalti para o Mamoré. O camisa número 10 russo, com calmaria, converteu. 1-0. Aos 27 minutos do primeiro tempo, a equipe de Lagoa Formosa respondeu. Após a bola pegar na mão do zagueiro do Mamoré e o juiz marcar pênalti, o camisa número 9, Paulo Catanha, bateu no canto direito do goleiro. 1-1. Ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos, após bate-rebate e o goleiro deixar a bola escapar, o gol ficou livre para Luiz Cláudio finalizar para o fundo do gol. Virada do time visitante, 2-1. No finalzinho do primeiro tempo, após bom cruzamento, o volante Xandinho ficou livre para cabecear para o fundo do gol. 3-1 para a equipe de Lagoa Formosa. No segundo tempo, o Mamoré tentou, porém não com tanta intensidade. No finalzinho, já nos acréscimos, aos 50 minutos, a bola sobrou para o capitão Miguel, que diminuiu para 3-2. Esse foi o último lance da partida.
O técnico da equipe do Mamoré, Leston Júnior, falou da preparação e do empenho da equipe durante a partida. Nós estamos dando oportunidade. O primeiro passo é priorizar os jogadores da cidade e que não tem como trazer de fora, né? Mas priorizar a juventude. Eu sei que a torcida fica nervosa, é muito ruim, a gente pede desculpa pelo resultado, porque não é a cara do Mamoré, mas a gente tem que pedir um pouco de paciência devido à preparação. É um time que foi feito de última hora. Por outro lado, a equipe de Santa Cruz de Lagoa Formosa leva os 3 pontos para casa e também a classificação para a próxima etapa. A gente sabia da importância do jogo aqui para a nossa classificação no campeonato com 2 rodadas de antecedência. A gente veio com o intuito da vitória, importante que era para nossas pretensões. Jogar mais tranquilo os outros 2 jogos também, recuperar uma galera que está machucada. A gente sabia da qualidade do Mamoré jogando aqui, mas a gente fez nosso papel e saímos com a vitória. O atacante Paulo Catanha, com passagens pelo profissional do Mamoré, é acostumado com campeonatos amadores. No domingo, ele disputa outro campeonato em Belo Horizonte. Desde 2017 foi meu último campeonato profissional, até pelo Mamoré aqui mesmo, Campeonato Mineiro. Eu venho jogando os amadores aí, e quem joga os amadores na região metropolitana de Belo Horizonte sempre é assim, joga um campeonato no interior mais longe sábado, Belo Horizonte no domingo, e assim vai, todo jogador amador eu acho que faz isso aí. O Mamoré se encontra na 4ª colocação do grupo 2, com 3 pontos, está na zona de classificação. Restando 2 jogos, a equipe só depende de si para classificar. O próximo confronto é contra a equipe do Agrovec, em casa. Já a equipe do Santa Cruz recebe em Lagoa Formosa o time de Cruzeiro da Prata. Pelo Campeonato Mineiro, o clássico entre Atlético e América terminou com um placar em igualdade no sábado, em partida válida pela 7ª rodada do estadual. O jogo, marcado para as 4h30 da tarde deste sábado, terminou em empate entre as 2 equipes. O Atlético Mineiro encarou o América na 7ª rodada do Campeonato Mineiro 2023. O primeiro gol veio aos 22 minutos do primeiro tempo, com cobrança de falta. Hulk mandou no ângulo, o goleiro chegou a tocar na bola, que bateu na trave de volta para a área, e Patrick, sozinho, cabeceou para o gol. Já o gol do empate veio aos 3 minutos de acréscimo, ainda no primeiro tempo. Após escanteio pela esquerda, Ricardo Silva subiu mais alto no meio da área e mandou a bola para o fundo do gol. Fim de primeiro tempo em 1 para o Galo e 1 para o Coelho. Apesar do ritmo ter aumentado no segundo tempo, foram poucas chances montadas e a partida terminou morna no empate. O Galo entra em campo novamente na próxima quarta-feira, dia 1º de março, quando disputa a Taça Libertadores da América. O time recebe o Carabobo, em casa, às 9h30 da noite, após empatar a ida por 0-0. Já o América estreia na Copa do Brasil na terça-feira, 28 de fevereiro, e visita o Tocantinópolis, às 7h30 da noite. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, imunização contra a Covid com vacina bivalente começa hoje em Patos de Minas. O que você precisa saber antes de substituir carne por ovos durante a quaresma. O ovo, um dos alimentos mais completos do mundo, ganha ainda mais espaço durante a quaresma, né? Como forma de substituir a carne vermelha. No entanto, algumas orientações nutricionais são importantes para quem vai fazer esta substituição. Os ovos são um alimento muito rico do ponto de vista nutricional. Apresentam um valor energético moderado. São ricos em proteína de grande qualidade e contêm apenas 2,7 gramas de gordura saturada a cada 100 gramas. O colesterol presente no ovo tem pouco impacto no colesterol sanguíneo. E no período da quaresma, há uma tendência de substituição da carne vermelha pelo ovo. Consequentemente, deve-se ter atenção na hora de escolher o produto. A melhor forma é sempre, em primeiro lugar, você olhar a data de validade. A data de validade ela é super importante, então quanto mais fresco tiver o ovo, melhor. É muito importante não ter nenhuma rachadura
na casca, que seja uma casca que esteja ali mais lisa, mais bem preservada, porque qualquer rachadura vai fazer com que o ovo possa ser exposto aí a bactérias. Uma coisa importante também de se olhar é a posição que o ovo está ali na bandeja. É importante que a parte mais fina dele esteja para baixo, para que a gema fique ali no meio do ovo. E com esses cuidados aí, geralmente você vai encontrar um ovo mais fresquinho e mais seguro para consumo. Ao conservar os ovos em casa, também deve-se ter atenção. Não é recomendado, por exemplo, lavar o produto antes de ir para a geladeira. Não é o recomendado, porque o ovo, a casca dele tem uma película ali protetora. Então, quando a gente lava ele ali em casa, a gente pode corromper essa película. E com isso também, mais uma vez, ele vai estar exposto mais à bactéria. A melhor forma de guardar é deixar ali naquele compartimento de refrigerar, sem ser o de congelar, né? E tendo cuidado para não colocar ele na porta da geladeira. Porque a porta da geladeira toda hora abre, fica mudando ali a temperatura e com isso tem risco maior de contaminação por o ovo ser um alimento aí mais delicado, né? Então ter esses cuidados na hora de guardar. E não lava, gente, por favor. E para quem vai fazer a substituição da carne vermelha por ovos, atenção à quantidade consumida por refeição. E claro, dá para substituir por outros alimentos além do ovo. O mais interessante é você olhar por refeição, e quando a gente pensa por refeição seriam 2 a 3 ovos por refeição, não tentar exceder isso. E aí a gente vai pensar muito aí como a pessoa tolera, porque tem pessoas também que, dependendo do consumo de ovos, aí elas sentem mais gases, mais distensão abdominal. Então a gente olhar sempre por refeição e lembrar também que a carne não precisa de ser substituída somente por ovos, né? Que a gente tem outras opções aí de substituição. E as opções que a gente tem aí para substituir a carne, além dos ovos também, é o feijão, a soja orgânica hoje em dia. A gente pode olhar também leites e derivados nos lanches. E toda a família aí de leguminosas. A gente vem com a lentilha, com grão de bico, ervilha. São boas opções também. E claro que algumas pessoas vão substituir também por peixes, né? Que são as carnes brancas que muitas pessoas substituem aí tranquilamente no dia a dia. Boas dicas, né? Vamos agora ao nosso giro de notícias desta segunda-feira. A partir desta segunda-feira terão início as ações de intensificação da imunização contra a Covid-19 com a vacina bivalente. Serão 5 fases voltadas para a aplicação de doses de reforço em grupos prioritários de indivíduos com maior risco de desenvolver formas graves da doença. Nesta primeira etapa, serão vacinadas pessoas com 70 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência, abrigados e os trabalhadores dessas instituições, imunocomprometidos e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.568 da Mega Sena, realizado no sábado em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulado para o próximo concurso, na quarta-feira, subiu para 9 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 16, 22, 29, 35, 38 e 49. A quina teve 59 ganhadores e cada um receberá mais de 35 mil reais. Os mais de 3 mil acertadores da quadra terão um prêmio individual de 930 reais. Começa nesta terça-feira o período das inscrições para a primeira seleção de 2023 do ProUni, que seguirá até 3 de março. Serão ofertadas 288.112 bolsas, das quais 209.758 integrais e 78.354 parciais. O resultado da primeira chamada está previsto para 7 de março. A consulta está disponível na página do Programa Universidade para Todos no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Fim de semana foi de muito calor, né? Então agora vamos saber como é que fica o tempo neste início de semana em Patos e Minas e também nos municípios vizinhos. Previsão do tempo. A tendência é de calor e aumento na nebulosidade com possível ocorrência de chuva isolada. A umidade relativa do ar registra 30% no Alto Paranaíba e Noroeste. Em Patos de Minas, a temperatura máxima nesta segunda-feira chega aos 33 graus. Para amanhã, variação entre 18 e 32 graus. Em João Pinheiro, de 18 a 34 nesta terça. Em Rio Paranaíba, de 18 a 30. Em Presidente Olegário, mínima de 18 e máxima de 33. E em Cruzeiro da Fortaleza, as temperaturas variam entre 18 e 30 graus nesta terça-feira. A seguir aqui no 30 Minutos, prazo de entrega do imposto de renda começa em 15 de março.
Saúde é com a Mais Exames e você já sabe, né? A Mais Exames é referência em exames laboratoriais, exames de imagem, exames do coração, além de endoscopia digestiva e exames de ultrassom. Com mais de 15 médicos em seu corpo clínico, atende particular, convênios e parceria com SUS e Prefeitura. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. A Receita Federal adiou o prazo de envio das declarações do imposto de renda, que neste ano será realizado entre os meses de março e maio. O prazo para a entrega da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física 2023, referente ao ano base 2022, foi ampliado neste ano e vai até dia 31 de maio. O tempo para este procedimento costumava, até o ano passado, terminar em abril. A alteração tem por objetivo permitir que, desde o início do prazo de entrega, todos os contribuintes já possam usufruir da declaração pré-preenchida. A partir desse ano, a Receita Federal ela informou que vai estender o prazo, Então ele vai se iniciar no dia 15 de março e finaliza no dia 31 de maio. Então o contribuinte vai ter um mês de extensão de prazo, que geralmente ele se encerrava no mês de abril. Então o contribuinte vai ter mais um mês aí para fazer a entrega da declaração. A declaração pré-preenchida é oferecida ao contribuinte a partir do que é informado em outro tipo de documento. A declaração de imposto de renda retido na fonte, entregue ao órgão até o final de fevereiro. Para fazer a declaração, o contribuinte pode acessar o site da Receita Federal no ícone do imposto de renda. O contribuinte ele tem duas possibilidades, Ele mesmo pode fazer a sua declaração ou pode procurar um profissional, que vai auxiliar ele ali. Mas devido também a essa extensão do prazo, de entrega, a Receita Federal ela quer incentivar os contribuintes para acessarem a declaração pré-preenchida, que é um sistema onde que reúne todas as informações de, por exemplo, de rendimentos, de deduções, de bens e direitos daquele contribuinte, para facilitar a entrega da declaração mesmo. Como lá reúne muitas informações, o contribuinte vai pegar ela, como se diz, vai precisar de muito menos digitação. Entendeu? Então, esse sistema já existe desde 2014, Então, a cada ano a Receita só foi se aprimorando. Antes, o contribuinte só fazia o acesso através do certificado digital e hoje em dia, qualquer contribuinte com a conta Gov nível prata ou ouro, ele consegue fazer o acesso também. As regras para a entrega da declaração serão anunciadas no próximo dia 27. O prazo para a entrega do informe de rendimentos pelos empregadores, bancos e planos de saúde continua até 28 de fevereiro. Se não houver mudanças nas regras, algumas pessoas são obrigadas a declarar e devem ficar atentas aos prazos, pois quem deixa de declarar pode ser penalizado e a multa mínima é de R$ 165. As regras ainda vão ser divulgadas no final do mês de fevereiro, que é o prazo geralmente que a Receita Federal faz essa divulgação. E como não houve alteração na tabela do imposto de renda, a gente entende que sejam as mesmas regras de 2022. Então, aquele contribuinte que teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, sejam eles rendimentos de salários, de pensões, de aluguéis, ele está obrigado a fazer a entrega da declaração. Existem outras regras também, por exemplo, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil, para aquele contribuinte que operou na Bolsa de Valores, para aquele contribuinte que teve ganho de capital na venda de algum bem, bens e direitos no ano de 2022 e também para aqueles contribuintes que têm bens e direitos acima de R$ 300 mil. Tem que ficar atento às datas e aos valores,
30 minutos terminando, vem aí o programa Gui Boaventura, mas antes a gente vai falar sobre o Memorial Vita, que traz um novo conceito de homenagens para Patos de Minas e região. Conheça os planos de vida e assistência familiar acessíveis para todos. Seja bem-vindo ao Memorial Vita. Nossas instalações, com uma estrutura completa e moderna, foram projetadas para oferecer conforto e privacidade em um ambiente acolhedor e tranquilo. Possuímos 6 salas de velório equipadas com ar-condicionado, iluminação adequada e capela ecumênica para cerimônias religiosas. O nosso foco é na excelência. Memorial Vita, acolhendo famílias, eternizando lembranças. O Memorial Vita é um novo conceito em homenagens para Patos de Minas e região. Memorial Vita, guarde esse nome, viu? 30 minutos agora sim, terminando.